Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Estamos super felizes aqui, conversar com um fera. Mas antes, estamos aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Você está vendo aí na sua tela, no cantinho direito ou esquerdo, eu sempre me perco, está aqui o QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para ele e escaneia esse QR Code. Ele vai te dar opções para você fazer doações para o hospital. Como eu disse, a gente está aqui por um propósito para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é o hospital retaguarda pessoas carentes com câncer. Então vai lá, você pode fazer doação por cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto e a gente também, como somos um podcast moderno, Bitcoin também como forma de doação. A gente aceita tudo, só tá aqui no link para você fazer a sua doação. E isso é muito moderno para mim, pelo amor de Deus, me ajuda, não tem problema. Na descrição do vídeo aqui, você consegue clicar e ele é direcionado aí para um link certinho, sem você precisar escanear, tá bom? Se você está vendo ouvindo ou vendo esse episódio, nas plataformas de streaming também tem o link certinho para você fazer a sua doação, tá bom? Então vamos começar, que eu estou empolgado aqui para conversar com ele. Tarek, tudo bom? Você está bem? Tô muito bem, queria agradecer o João. Já antecipar que é muito estranho falar com ele, é muito diferente. Estranho. Normalmente a gente Exatamente. está acostumado a escutar, né? A gente escuta muito ele, mas ouvir e conversar é outros 500. João, seja muito bem-vindo. Poxa vida, muito obrigado, pessoal. Primeiro pelo carinho de vocês, né? Logo assim que fui contactado para participar com vocês, eu, com o maior prazer, aceitei, né? Pela causa maravilhosa, pelo trabalho social fantástico que vocês fazem. Então, para mim, é uma honra estar aqui e o que eu puder ajudar, puder colaborar, contem comigo, porque isso aí é sensacional, né? Num mundo, infelizmente, em que vivemos com tantas coisas ruins, né? Com o ser humano cada vez mais sendo colocado à prova e muitas vezes sendo reprovado, né? Vocês têm essa atitude sensacional de ajudar a quem precisa, né? E fazer o bem sem olhar a quem. Então, isso é maravilhoso. Contem comigo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Yes, boa. Obrigado, João. A gente agradece, João, que você faz parte desse projeto também. A gente brinca que a partir do momento que a pessoa começa a conversar com a gente, você acaba fazendo parte desse projeto também. Então, muita gratidão. Muito obrigado, João. Contem comigo, contem comigo. Boa. João, a gente gosta de começar pelo começo, né? Como que a sua carreira começou, assim? Você estava lá, como que rolou? Explica pra gente. Rapaz, isso é uma história interessante. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, né? E eu sou de uma família que minha mãe e meu pai eram apaixonados por rádio, ouviam muito rádio em casa o dia inteiro. E isso me cativou muito, me empolgou muito, eu gostei muito daquilo, né? Então eu cresci ouvindo rádio. Então, desde muito pequenininho, 7, 8 anos, eu já sabia que eu queria ser um narrador esportivo. Eu ficava em casa narrando jogos, olhava jogos da TV, ficava narrando, ficava imaginando jogos aqui na minha cabeça, narrava as peladas lá da rua com os amigos, os jogos do colégio. Que legal. Eu era um narrador lá. Tal. E um dia, muitos anos depois, eu já no ensino médio, como se fala hoje em dia, na minha época era segundo grau, eu estava lá na escola e li um jornal, um anúncio de um curso de locução para rádio e televisão ao lado da escola que eu estudava em Niterói, que era o Liceu Nilo Peçanha. E aí aquilo me interessou muito, falei, puxa vida, um curso de locução de rádio e TV, tudo que eu mais gosto, que eu mais sonho em fazer. E era bem ao lado da minha escola, num centro cultural. Aí eu fui lá e me matriculei. E me destaquei no curso, fui muito bem no curso. Aí o professor, ele me deu uma carta de apresentação. O nome do professor era Alpa Luiz. E aí ele falou, olha, vai lá na Rádio Carioca, do Rio de Janeiro, e você procura o João Haddad ou o Garcia Júnior. Eles vão te ajudar. E lá fui, com meus 17 anos, e apresentei a carta lá para o João Haddad, foi o cara que me recebeu. E aí ele falou comigo, garoto, tudo bem, você vem aqui, a gente não pode te dar dinheiro, mas você vem aqui, se você quiser, pode ficar com a gente, para você acompanhar, para aprender, para ver como é que faz. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E no dia seguinte eu estava lá. E assim eu comecei a minha carreira na Rádio Carioca do Rio de Janeiro,
Até que no dia 8 de novembro de 1988, por uma emergência lá, o plantão esportivo ele ficou sem voz e não tinha ninguém ali. Eu estava ali, eu entrei e falei, e ali eu comecei a minha carreira, dia 8 de novembro de 1988. No dia 8 de novembro desse ano agora, vai completar 35 anos. Rapaz, muito tempo, hein? Foi isso. Isso já era um estágio não remunerado. Sim. Era apenas uma oportunidade, né? Eu era um estudante, me preparava para o vestibular e eu vi uma chance, né, de entrar naquele mundo que eu sonhava, que eu conhecia apenas de fora. E aí eu aproveitei essa chance. Entrei, fiquei lá e aí, a partir do momento que eu fui desenvolvendo meu trabalho, né, virei plantão esportivo, depois virei repórter, aí virei narrador, aí eu passei a receber. Mas no início foi realmente, né, uma chance, uma oportunidade que eu falei, não importa o dinheiro, eu quero entrar aí. Caramba, mas como que foi assim, João? Você tava lá, tipo, esperando, aí alguém falou, putz, ele passou mal, que não tá falando, e você entrou. Foi interessante, cara. Eu me lembro que foi numa quarta-feira, numa rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do plantão esportivo era Luiz Lara, né? Já era um senhor na época, era um plantão esportivo já bastante experiente e tal. E ele chegou na emissora completamente rouco, assim. E o que eu fazia? Eu trabalhava com o Luiz Lara. Isso durou aproximadamente um mês, de quando eu cheguei lá, pedi a oportunidade, me deram. E eu fiquei durante um mês fazendo o quê? Eu era o rádio escuta. Naquela época a gente não tinha esses aplicativos de resultados online e que você sabe, nesse momento, se eu quiser saber o resultado do campeonato de Singapura, eu sei no meu celular, né? Aquela época não era assim. O que eu fazia? Tinha uns rádios Transglobe, os rádios Motorrádio, e eu ficava ouvindo as emissoras de outros estados e anotava os resultados e passava para o plantão esportivo. Então eu ficava ouvindo ali várias rádios e aí saiu um gol no Pacaembu, por exemplo, gol do Palmeiras contra o São Bento de Sorocaba, gol de fulano de tal. Eu anotava e passava o plantão. Aí ele dava a informação. Atenção, gol no Pacaembu, Palmeiras 1, São Bento 0, gol de fulano, informando tal. Era isso. E nesse dia ele chegou sem voz. E aí ele me escreveu um bilhete, falou, garoto, vai lá e faz o plantão que eu não tenho voz. E eu fui, e fiz. E aí começou naquele dia, efetivamente, a minha carreira, né? E você saiu bem? Como que foi? Nervosismo? Cara, eu fiquei... Foi tudo muito rápido, né? Eu só tive tempo de ligar para minha mãe. Falei, mamãe, eu vou falar no rádio, hein? E aí ela ficou ouvindo. E fui bem. Fui bem porque, assim, eu passei a ter outras oportunidades, né? Depois daquele dia, eu fiz o plantão mais uma ou duas vezes, aí passei a ser repórter de campo, aí depois, por uma situação inusitada, também acabei virando narrador, e aí as coisas foram acontecendo, foram fluindo, né? Ô, João, e tinha muito quando eu trabalhava na rádio de falar assim, tomara que o cara venha rouco mesmo para eu pegar o lugar dele. Como que era isso daí? Não, assim, eu confesso que naquela época, né, eu era muito inocente, né? Eu estava muito encantado com aquilo tudo que estava acontecendo. Então, para mim, só o fato de estar ali, dentro de uma emissora de rádio, acompanhar toda aquela movimentação, entender os bastidores, como é que as coisas funcionavam, né? Aquilo ali, para mim, eu estava amarradão, cara. Era o máximo, né? Eu falei, nossa, que legal, cara. Eu não estava nem aí, que eu não estava ganhando dinheiro. Eu estava feliz, cara, né? Porque era a realização de um sonho. É óbvio que eu ficava pensando assim, puxa vida, será que alguma hora eu vou falar e tal? Mas eu não ficava com esses pensamentos, não, naquele momento, porque para mim já estava sendo ótimo estar ali, né? Mas aí a coisa veio antes do que eu imaginava. Eu pensava que aconteceria um tempo à frente. E Deus quis assim, né? A coisa aconteceu naquele momento, naquele dia, né? Tinha que ser. E graças a Deus fluiu bem. Caramba, que legal. Eu sempre tive a curiosidade, João, de saber assim,
Primeiro, como que você sabe que é aquele jogador, se geralmente ele tá meio que de ladinho, assim? Como que você sabe exatamente que é aquele cara? Temos dicas. Por exemplo, se você fosse um jogador, eu iria me basear em características físicas suas. Eu pegaria, por exemplo, o detalhe da barba, né? Eu ia falar assim, o fulano ali, o número 7, ele tem uma barba, ele está usando a chuteira azul, né? Ele usa a camisa para fora do calção. Você vai pegando características, vai identificar, né? E em pouco tempo, o narrador, ele memoriza isso. Então ele sabe que você, o número 7, usa barba, camisa para fora do calção, chuteira azul, e aquilo já fica no automático na mente dele, e ele já reconhece o cara. Chega um determinado momento do jogo que ele nem mais olha para o papel, ele já sabe quem é quem ali, cara. Mas vocês anotam, tipo, fulano tá... Sim, sim. Não, normalmente no meu caso eu anoto, hoje em dia nem mais anoto, hoje em dia já está na tela do computador, né? Eu vejo a escalação, né? Então tem ali os nomes com os números e o posicionamento, né, no campo, né? Normalmente é um campo, e aí um time de um lado, um time do outro, e os jogadores nas suas posições, né? Isso também é uma coisa que ajuda muito o narrador a identificar quem é o jogador, pelo posicionamento dele no campo, né? Então, hoje em dia, antigamente, anotava assim, botava tudo no caderninho e tal. Papel. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vem tudo no arquivo, tudo, né, já com a tecnologia, né, que facilita, já aparece ali na tela do Note ou do tablet, e assim vamos, né? E, ô, João, qual que é o preparo, exemplo, antes de um jogo, qual preparo você faz? Porque, querendo ou não, a voz é o seu instrumento de trabalho, então, você tem o mesmo preparo como se fosse o cantor, fica, não, sim, tem também. Sim, é bem parecido, assim, porque os profissionais da voz, né, eles têm uma preparação bem parecida. O que é fundamental, né, que as fonos sempre passam pra gente. Primeira coisa, dormir bem. Você precisa dormir bem para a sua voz descansar. Segunda coisa, muita água. Olha aí, por exemplo, belo exemplo aí, hidratação, água, sono e água. São duas coisas fundamentais. E depois, no dia do jogo, pelo menos eu faço isso, cuidar um pouco mais da alimentação. Comer coisas mais leves, né? Não exagerar muito em coisas picantes. Até porque eu tive uma experiência no início da minha carreira que vale a pena até contar. Eu fui fazer um jogo em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, um jogo do Campeonato Carioca, no estádio do Madureira. E era um domingo de verão, 49 graus na cidade do Rio de Janeiro. E eu, antes de ir para a partida, eu inventei de almoçar uma feijoada. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu tive problemas, porque a feijoada veio, ficou aquele calorão, e eu tendo que narrar, e a narração no rádio, principalmente no rádio, ela exige mais do físico, né? Porque você fala constantemente. Então, foi uma situação difícil. E aí eu aprendi a lição nesse dia. Eu falei, olha, é melhor no dia do jogo, né? Algo mais leve, uma saladinha, né? Algo que você não vai ficar muito pesado, e depois do jogo você chuta o balde, né? Se for caso. Né? Nossa, e nessa hora, quando começa a suar frio, João, o que você faz? O que você faz? Né? Cara, ali ainda bem que não avançou para o estágio seguinte, né? Parou por ali. Então era só aquela sensação. A sensação era aquela de barriga cheia, assim, sabe? O estômago estufado. Então era essa a sensação no momento. Mas felizmente ficou aí nesse ponto, não avançou não para outro estágio, entendeu? Dei sorte. Então realmente eu narrei o jogo me sentindo mal, assim, estava incomodado, não estava legal e tal, temperatura muito elevada, barriga muito cheia, má digestão, não estava legal, mas narrei e tal. Mas poderia ser melhor. E aí eu aprendi que é melhor você se cuidar antes do jogo, né? Vivendo e aprendendo, né? Na época eu era um iniciante, um garoto, né? E você, quando é jovem, você, né, faz tudo
com muito mais facilidade, né? Você se recupera com muito mais facilidade. E aí eu pensei que não ia dar nada e deu, né? Então, aprendi. E o João, um exemplo. Na época, vocês narravam muito somente no estádio, né? Bastante. Já existia o off-tube também, como existe hoje, mas o número de transmissões em estádio era maior, sim. Era maior. E agora tem também o que a transmissão, o off-tube seria a transmissão no estúdio. Exato, off-tube, exato. Isso aí. E aí hoje tá bem mais forte do que as transmissões no próprio estádio, ou é só um jogo em específico? Como funciona isso? A escala? Depende da emissora? Não, mudou muito. Todas as emissoras hoje usam muito a transmissão em estúdio, né? É por uma questão econômica. O custo ficou muito mais elevado, né? Tanto de direitos de transmissão, como também de circuito de transmissão. Então, existe um custo que muitas vezes, dependendo do jogo, não vale a pena gastar aquele valor ali, né? Você consegue fazer uma transmissão do estúdio que vá ter um nível parecido com a do estádio. Então, é uma avaliação meramente ali pelo lado econômico mesmo do custo. E para o narrador, qual que é mais fácil? Qual que é melhor? Do estádio, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque o narrador no estúdio, ele tem a mesma visão de quem está em casa o assistindo. É a mesma coisa. Você tem um aparelho de TV? Câmeras? Não. Caramba. Não. A imagem que chega para nós é a imagem que chega para vocês. Essas câmeras todas, elas ficam dentro da central técnica e no caminhão de transmissão no estádio. Para nós que estamos ali, não. Ali a gente tem uma imagem que é a que vai chegar até a casa do telespectador, né? Então a gente fica com a visão limitada. E no estádio, não. Muitas vezes, você vê coisas que não estão aparecendo no vídeo, você destaca alguma movimentação da torcida, ou de algum personagem, ou de alguém mais famoso que você viu, e a própria câmera vai te acompanhando e registra aquilo que você falou, sem contar a vibração, né, do público, o fato de estar no local, a torcida empolgada, tudo isso levanta a transmissão, né? Caramba. Mas voltando um pouquinho para o rádio, João, precisa de uma técnica muito grande, porque o cara não para, né? Tipo, é a todo momento que a pessoa não está vendo, né? Você aprende isso na marra? Como que é? Isso é uma vocação, né? Isso é um dom, eu acho. Isso é uma coisa que vem com a pessoa, eu acredito, assim. A partir do momento que você tenha esse dom, você vai desenvolver trabalhando, né? Mas é um dom. Eu acho que é a mesma coisa. Não dá para ensinar numa escolinha o que o Ronaldinho Gaúcho fazia com a bola, por exemplo. Isso é uma coisa que é dele, nasceu com ele, né? Não é uma escola de canto que vai ensinar um grande cantor ou cantora a cantar. Ela vai aprimorar o dom que aquela pessoa tem, né? Através das técnicas. E com a narração é exatamente isso. Eu acho que é uma coisa muito de dom, a narração é algo muito específico, de você contar histórias, registrar através da sua voz, com imagens ou sem imagens, algo que está acontecendo, colocar a palavra certa, no momento certo, com um tom de emoção, de vibração, né, e que muda muito, alterna muito durante a transmissão. Então, tudo isso é uma coisa que vem com a pessoa e ela vai desenvolvendo através do tempo, né? Entendi. Caramba, porque assim, ele tem que, principalmente no rádio, tem que passar muito claramente o que está acontecendo, né? Porque a pessoa não enxerga. Né? É exatamente por isso que o narrador de rádio, ele fala muito mais que o narrador de televisão. Porque você presume que o cara que está assistindo, que está ouvindo o jogo, muitas vezes ele está em movimento, ele não está no estádio, ou às vezes está no estádio. E você tem que localizar para quem está te ouvindo quem está com a bola, qual é o time,
qual é a posição que ele se encontra no campo, se ele está na defesa, se ele está no ataque, se ele está pelo meio, se ele está pela ponta, se ele está se aproximando da entrada da área, se ele está no grande círculo, se ele está na entrada da área do time dele, se ele está entrando na área do time adversário, né? As opções que ele tem para passar a bola, né? O fulano está aqui, mas o Beltrano está aqui, o ciclano está ali. Então, tudo isso, quanto mais detalhes o narrador de rádio conseguir passar na sua transmissão, essa transmissão fica mais completa. Então, é algo que é necessário ele falar muito. Já na televisão, não. Porque na televisão você está vendo quem está com a bola, onde está a bola, quem é o time, qual é o time que está com a bola. Então, na televisão, o narrador ele completa aquela imagem. Como? Dizendo o nome de quem está com a bola, trazendo alguma informação, trazendo alguma situação diferente que não está naquela imagem, naquele momento, colocando a emoção que no rádio também se coloca, né? Principalmente quando a bola vai... É uma escadinha, né? A bola está aqui no campo de defesa, é um tom. Aí vai chegando até o meio-campo, já subiu o tom. Aí vai chegando na intermediária de ataque, subiu o tom. Vai chegando dentro da área, subiu o tom. Até culminar com um gol, que é a explosão, ou então uma jogada que passou perto, que foi uma chance de gol. É assim, é uma escadinha. Aí você fica no jogo subindo, descendo. Assim é uma transmissão, e isso vale tanto para o rádio como para a televisão. E, ô João, tem um que é mais difícil ou é por simpatia? Você acha que narrar no rádio é mais difícil, narrar na TV é mais difícil? Ou no rádio, por você ter que também trabalhar com a imaginação da pessoa, acaba sendo mais complicado? Ou não necessariamente? Não, eu acho assim que os dois, né? Eles têm as suas dificuldades, claro. A narração do rádio, ela exige mais a parte física, porque você fica o tempo todo falando. Então, aquilo desgasta você muito fisicamente, né? Na televisão, você já não fala tanto, mas você tem muito mais coisas para observar e se preocupar. Você tem a imagem, que você tem que acompanhar a imagem, você tem o que aparece na tela, as tarjas ali com informações, com patrocínio, com chamadas, você tem os coordenadores que ficam falando no seu ouvido, no ponto, seja o coordenador que está no estádio ou o coordenador que está na emissora, e você tem também que administrar a entrada dos comentaristas, dos repórteres, e observar tudo e prestar atenção no jogo. Então, a televisão ela enche muito mais a sua cabeça. Você tem um desgaste mental muito maior do que você tem no rádio, porque no rádio você foca ali naquilo de narrar, passa para o ponta, que é o repórter, fala o comentarista e volta a narrar. Na televisão não. Na televisão você tem que se preocupar com muita coisa no entorno e isso aí acaba cansando mais. Entendi. João, indo para mais um pouquinho a parte a sua profissional, assim, você começou a narrar ali porque aquele locutor ali faltou, você falou assim, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas e aí, como que aconteceu depois disso? Você começou um locutor manda currículo, ele tem que ter contato, como é que funciona isso? Normalmente você começa através de estágios, né? Que aparecem na sua faculdade, onde você está ali estudando e tal, aparecem oportunidades. No meu caso, foi antes da faculdade. Eu estava ali, li um jornal, apareceu um anúncio de um curso, eu fiz esse curso, e aí me destaquei no curso, e aí o professor me indicou, e aí eu fui lá e fiz a minha apresentação, e aí ganhei essa oportunidade, e a partir do momento que eu entrei, eu fui aproveitando as chances que eu tive, né? Isso é uma coisa, as chances foram aparecendo e eu fui agarrando as oportunidades, podemos dizer assim, né? Eu estava preparado para aquela chance, né? Então, se eu tenho um conselho a dar a quem quer entrar nessa área ou em qualquer área, eu acho que você tem que estar preparado para a oportunidade, porque ela pode aparecer a qualquer momento, sem você esperar. E, de repente, pode ser a única oportunidade, né? Então, você tem que agarrá-la, você tem que ir bem, né? Então, esse é o conselho que eu dou.
se prepare o máximo possível, seja qual for o ramo, mas se prepare, esteja pronto, querendo algo, né, com uma meta estabelecida, quero ser isso, quero ser aquilo, se prepare para aquela função e quando surgir uma oportunidade, se você já estiver fazendo um estágio ou já estiver encaminhado dentro da área, fique pronto porque isso pode acontecer a qualquer momento. Boa. Boa. Ô, João, você fez o caminho inverso, né? Que normalmente Sim. o pessoal faz a faculdade e depois arranja o estágio, você fez o caminho inverso. Exato. Necessariamente um narrador precisa da faculdade de jornalismo ou não necessariamente? Ele pode ter outra formação, não precisa de formação? Olha, eu acho que é sempre bom você ter a formação, né? Eu recomendo. Eu não acho que seja necessário, não é fundamental para um bom narrador ser um jornalista, né? Que são coisas diferentes. Mas se ele puder ser um jornalista, puder estudar, puder se formar, puder, mesmo que seja em outra área, mas ele puder ter o curso superior, completar uma faculdade, eu acho que ele só vai sair ganhando com isso, né? Então eu recomendo, se puder, né, faça isso, que é muito bom. Só vai te ajudar. Atrapalhar, não vai. Caramba. Ô, João, teve vários jogos assim que eu curti muito que você fez, mas na sua opinião, qual jogo que você fala assim, putz, esse aqui foi o mais sensacional de todos em emoção, eu tava incrível. Qual que você falou assim, esse aqui tá marcado para a história como o melhor? Ah, cara, até hoje eu já fiz grandes jogos, graças a Deus. Mas eu não tenho como negar que a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate, sem dúvida, foi algo muito marcante. Foi muito marcante. Por tudo que envolveu, né? A expectativa para aquela final, o Flamengo não chegava a uma final há 38 anos, e o roteiro daquele jogo, né? Um negócio assim de outro mundo. 43 minutos do segundo tempo, o River Plate vencia por 1-0. Era campeão. E 3 minutos depois, o Flamengo vencia por 2-1 e foi campeão. Então, cara, eu acho que eu fui muito ajudado por esse contexto, né? Porque o narrador ele vive da emoção e do roteiro, da história. Por exemplo, é muito ruim para o narrador quando um jogo já fica definido logo no começo. É chato, né? Porque ele tem que fazer força para prender o público, e quando existe uma expectativa, uma disputa, é melhor para o narrador, né? E aquele jogo ali, eu posso dizer que foi o ápice disso, né? Porque tudo já caminhava para uma definição e, de repente, uma virada histórica. Então, eu acho que sim, o jogo até hoje de maior repercussão da minha carreira é esse, Flamengo 2, River Plate 1, final da Libertadores 2019. 2019. E, João, exemplo, você tem o narrador querendo futebol, uma coisa que está muito... tá no sangue do brasileiro, não tem como. Sim. O narrador tem um time de coração? Tem. Tem. E como faz para ser imparcial? Porque na narração você tem que ser imparcial. Como você faz para ser imparcial quando você está narrando um clássico ou até mesmo o jogo contra o seu time? Essa é uma situação muito curiosa e que os narradores e narradoras, né, passam muito por isso, né? O que é a imparcialidade para o torcedor que está acompanhando o jogo? É você falar bem do time dele. É isso. Quando você fala bem do time dele, você é um cara imparcial. Você é um cara nota 10. Quando você não fala bem do time dele, e muitas vezes você é obrigado a não falar, ele te critica. E por que eu estou falando isso? Porque o público do futebol, do esporte, mais do futebol, ele é um público totalmente emocional, passional. Naquele momento do jogo, o cara está possuído por um sentimento incontrolável. E é nessa circunstância que ele julga o trabalho do narrador. Então, se o time dele ganhou, se o time dele foi bem,
a narração geralmente vai ser melhor avaliada. Se o time dele foi mal e o time perdeu, a narração vai sofrer uma crítica maior. Isso geralmente é por aí, né? Na maioria das vezes acontece isso. Então, essa coisa de ser imparcial, ela é muito relativa, porque ela depende de quem está pedindo a imparcialidade. E quem está pedindo a imparcialidade não é imparcial. E aí, amigo, é um trabalho complicado. É um trabalho complicado. Mas, assim, faz parte do trabalho, né? A gente sabe, principalmente hoje com as redes sociais, que a gente tem uma resposta imediata que a gente faz, que a gente vai agradar e que a gente vai desagradar. Então, vem elogios, vem críticas. Isso aí faz parte do nosso trabalho e a gente tem que estar preparado para isso. Mas é difícil, né? Não deve ser uma coisa fácil você ser meio neutro, né? Porque você sabe qual que é o melhor, qual que é o pior, quem que tá pegando a bola, como que você vê isso? É porque, assim, esse negócio de neutro é bem relativo. E eu vou explicar para vocês. Por exemplo, São Paulo 0, Palmeiras 2 no último domingo no Morumbi. Né? O Palmeiras venceu o jogo, 2-0. Né? Então, o Palmeiras saiu exaltado do jogo. O Palmeiras venceu e tal. Mas, em muitos momentos, o São Paulo foi melhor no jogo. Sim. Então, o narrador, ele vai muito em cima de quem está melhor no jogo naquele momento. Então, tem momentos na transmissão que o narrador ele exaltou mais o São Paulo, porque o São Paulo estava chegando, o São Paulo estava pressionando, o São Paulo estava sufocando. E em outros momentos ele exaltou o Palmeiras, porque o Palmeiras fez um golaço com o Gabriel Menino, porque depois aproveitou uma falha e o Hendrick foi lá e conferiu. Então, existem momentos diferentes na transmissão, entendeu? Mas o torcedor não entende isso. E ele está no papel dele, porque ele tem mesmo que se divertir e tal. E extravasar, né? Eu já percebi o seguinte, o narrador, muitas vezes ele é alvo de frustrações. O cara às vezes está chateado no trabalho dele, com a mulher dele, né? Ou a mulher está chateada com o namorado, com o marido, no trabalho, com os filhos. E o futebol é uma válvula de escape. Né? A pessoa joga ali, muitas vezes, a sua desabafa. E o narrador é o cara que leva essa emoção, que conta essa história. Então, o narrador ele está nessa mira, né, dessa galera que está extravasando ali no futebol e tal. Então, muitas vezes, né, percebem-se coisas que não fazem muito sentido. Algumas vezes, sim. Outras vezes, não. Né? Mas essa coisa de imparcialidade, neutralidade, isso aí eu diria que é algo impossível de se atingir, principalmente quando jogam dois grandes times e são dois grandes rivais. Aí é praticamente possível. Narrar um jogo da seleção brasileira é muito mais fácil, porque aí é o Brasil e está todo mundo junto com você. Todo mundo junto. Narrar um jogo de um time brasileiro contra um time do exterior é mais fácil, porque você representa, puxa mais ali naturalmente para o time do seu país. Você narrar um grande jogo com dois grandes times é a situação mais complicada para o narrador, porque ele vai ser cobrado pelas duas torcidas e ele não vai agradar as duas torcidas, não tem como. Galera, não esquece que a gente está aqui por um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que faz toda a parte de retaguarda de pessoas carentes com câncer. Então tá aqui na descrição do vídeo, também tem o QR Code, escaneia ele, clica no link e faça a sua doação aí, porque o João parou um tempinho dele para conversar aqui com a gente e com esse objetivo, tá bom? João, um prazer. Isso aí. Seu time, qual time você torce? Você já narrou para ele ou não? Rapaz, essa é uma outra situação interessante. Exatamente por tudo que eu expliquei aqui para vocês, eu acho que é muito ruim para o narrador ele dizer o time dele, né? Porque se sem saber o time as pessoas já ficam dizendo você é isso, você é aquilo e tal, você imagina se as pessoas souberem o time, né? Então eu acho sinceramente que é uma informação que não agrega muito. Não muda em nada. Agora, as pessoas têm uma curiosidade muito grande de saber e por que elas querem saber disso? Para pegar no pé.
ele torce para o time tal, e ele falou isso do meu time aqui. Não. Assim, muita gente desconfia, dizem que eu sou Flamengo, dizem que eu sou Atlético Mineiro, dizem que eu sou Grêmio, falam que eu sou Botafogo. Mas eu sou o futebol. Eu te amo, futebol. É isso, entendeu? E deixa aí a galera pensar o que quiser. É uma coisa certa. A gente ama futebol. Né? A gente ama o futebol. E, obviamente, que quando a gente ama o futebol, a gente teve um ídolo e, na infância, torceu por um time, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. O torcedor vê o jogo como uma diversão. Nós acompanhamos o jogo como um trabalho. Então, muitas vezes, o trabalho vai ser melhor para você se um time que você não era torcedor estiver bem. Isso já aconteceu na minha carreira diversas vezes. Eu acabei relatando grandes momentos de times que não eram o meu time, mas que, para mim, foi ótimo, porque aquele time estava bem, eu estava narrando, então profissionalmente me valorizei, para o futebol foi melhor. Então você começa a ter uma visão profissional da coisa, o que é completamente diferente do torcedor, e tá certo, o torcedor tem mais é que se divertir mesmo. E, o João, ainda tem alguma narração que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Algum jogo, algum time, alguma... Rapaz, as pessoas têm me perguntado bastante isso, e exatamente por isso eu cheguei a uma constatação que eu fiquei até impressionado. Eu já narrei todas as competições de futebol, todas que você possa imaginar. Todas. Menos uma. Eu nunca narrei a Champions League, cara. Caramba. Nunca fiz um jogo de Champions League. Nunca fiz, cara. Então, confesso que tenho o desejo de um dia fazer um jogo. Já fiz Europa League, já fiz final de Europa League, já fiz Conference League, final de Conference League, Libertadores, Sul-Americana e blá, 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 CONCACAF Champions e Copa da Ásia e tudo, seleções, times. Mas a Champions League, não, nunca fiz. Então, é um desejo, sim. Boa. Para você, o melhor time do Brasil hoje é qual? Eu acho que pela regularidade é o Palmeiras, pelo que ele vem apresentando nos últimos anos, né? Porque, por exemplo, o Flamengo, que é o outro grande time brasileiro deste ciclo aí dos últimos 4 anos, o Flamengo ele alterna muito. Ele tem bons momentos, momentos ruins, o segundo semestre é muito bom, o primeiro semestre não é tão bom, uma troca constante de treinador, né? Eu acho que isso atrapalha. O Palmeiras não, o Palmeiras está com o Abel desde novembro de 2020 e vem mantendo ali uma regularidade. Então, acho que o Palmeiras é esse time. Só a título de curiosidade, você daria esse crédito por conta da Leila, que é a presidente do Palmeiras, ou não? Você acha que é uma junção de coisas? Não, eu acho que o palmeirense ele tem que agradecer todos os dias ao Paulo Nobre, né? Porque quem salvou o Palmeiras foi o Paulo Nobre. O Palmeiras estava numa situação bem difícil e o Paulo Nobre foi lá e fez aportes e salvou o Palmeiras financeiramente. E a partir dali o Palmeiras se estruturou, né? Aí veio a gestão do Maurício Gagliotti, a Crefisa chegou ainda já com o Paulo Nobre, né? Então é uma junção de fatores. Mas eu acho que o mais importante foi a largada, que foi dada pelo Paulo Nobre. O Paulo Nobre salvou o Palmeiras, né? E em segundo, tem um time que você fala assim, putz, esse segundo estaria também, acho que estaria tete a tete com o Palmeiras ou não? Olha, eu acho o seguinte, o melhor time que tem o melhor elenco, que é o mais forte, ele não está sendo o mais forte, que é o Flamengo. Se o Flamengo entrar em forma, se conectar com o treinador e tudo passar a dar certo, resolver problemas internos que existem lá, o Flamengo é o time mais forte da América do Sul, em termos de elenco, de força, de possibilidades. Até mesmo o próprio Palmeiras não tem um elenco tão variado
como tem o Flamengo, né? Então, se o Flamengo parar de ter problemas internos e se encontrar, e parece que está se encontrando, o Flamengo vai crescer muito. Eu acho que o Flamengo tem o melhor time, mas não está sendo o melhor. Sim. E o João, você falou da Crefisa, da Leila, e é um mercado, querendo ou não, de entretenimento, né? E rola muito, muito dinheiro. São valores sem dúvida. bilionários. Você acha que hoje o entretenimento ele ainda é prioridade? Ou você acha que ele já virou secundário e o dinheiro está falando mais alto? Não, eu acho que se misturam, né? O futebol ele é um negócio que é um negócio de entretenimento. Eu acho que tudo está misturado aí. Existe a paixão, existe o sentimento, existe o amor pelo clube, da torcida, existem os profissionais, existe um entretenimento, que é aquele espetáculo que é apresentado e que gera milhões e bilhões mundo afora, ou seja, é uma indústria que é movida pela paixão do público que o acompanha, né? Então, acho que negócio, entretenimento, isso aí está tudo misturado. O futebol ele virou um grande negócio de entretenimento. Bacana, bacana. E, o João, agora você falou assim que já narrou todas as competições. Você acredita que narrar a Copa do Mundo é uma coisa diferente? Diferente. Ou você acha que é qualquer competição igual qualquer outra? Não. Existem as competições especiais. A Copa do Mundo é a maior de todas, sem dúvida alguma. Uhum. E tem um gostinho especial? Tem. A atmosfera da Copa do Mundo, né? O fato de reunir países, representar países, a sensação é diferente, até mesmo de quem vai cobrir, quem vai estar lá fora, né? Você se sente como um representante do seu país. O país inteiro se une através de uma camisa. Então, naquele momento, não existem rivalidades. Existe um propósito, que é torcer por uma seleção, né? Por um país, né? Então, a Copa do Mundo é a maior competição de todas, né? E o Messi agora prova isso. O Messi ele já era imenso na história do futebol. Mas ele, hoje em dia, ele é muito maior do que ele era até a Copa do Catar. Porque ele ganhou uma Copa do Mundo. Ele entrou no Olimpo do futebol, né? Onde estão os maiores de todos os tempos campeões do mundo, que são maiores do que os foram maiores, mas que não são campeões do mundo. É um fato. A Copa do Mundo tem esse peso de determinar a grandeza, né, de um jogador, de um profissional. Então, acho que a Copa realmente é diferente. João, duas curiosidades, assim, você que tem toda essa parte técnica. Para você, qual que é o melhor jogador aí da atualidade, seja ele brasileiro ou não? No mundo? No mundo, no difícil, mundo. Hein? Cara, enquanto ele estiver jogando, eu acho que será o Messi, né? É difícil alguém chegar ao nível do Messi. O Messi ele está lá no alto da história do futebol, na primeira prateleira, junto com Pelé e com tantos outros aí, né? Então, enquanto ele estiver em ação, acho que será o Messi. Agora, tem muita gente boa chegando, né? Tem muita gente que vai determinar novas eras no futebol. O Mbappé, o Haaland, o Vinícius Júnior, né? Eu acho que o Vinícius Júnior é um jogador que tem esse potencial também, né? Existe uma passagem de bastão, né? O bastão está com o Messi, mas ainda ele não entregou, né? Ele vai entregar. Eu acho que o Mbappé é o mais cotado para ser esse cara, né? Eu poderia estar citando aqui o Neymar, mas eu acho que o Neymar ele já está com mais de 30 anos, ele também já caminha daqui a alguns anos para um final de carreira, então eu estou vislumbrando o futebol nos próximos 10 anos. Sim. E aí eu vejo o Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior como expoentes aí de uma nova era do futebol mundial. E a nível Brasil, quem que você acha que hoje, aqui jogando no Brasil, é o melhor, assim? Eu acho que há alguns anos
pelo conjunto da obra, eu acho que o Arrascaeta é um jogador muito bom, cara. Muito bom. Porque desde os tempos de Cruzeiro, antes de chegar ao Flamengo, porque ele é um cara extremamente técnico e ele é um cara muito decisivo, tanto fazendo gols quanto dando assistências, né? Então, eu acho que o Arrascaeta... Nós temos muito bons jogadores, hein? Muito bons jogadores. Mas o Arrascaeta, eu acho que é um cara que se destaca por aqui, nessas bandas de cá. Aqui. E, ô, João, deixa eu fazer uma pergunta assim, de muita curiosidade. Pois não, manda ver. Manda, eu não sei se eu sei a resposta. Não, porque não se trabalha com entretenimento, né? Então, Sim. O nosso passatempo, o nosso divertimento é o seu trabalho, né? Exatamente, a gente trabalha para os outros se divertirem. Mas como você faz para não misturar, exemplo, profissional, pessoal? Em casa, você conversa com seus filhos sobre futebol, fala, isso daí é trabalho para mim, eu não vou conversar sobre isso. Não falo de trabalho em casa. Não falo de trabalho em casa. Não. Porque, assim, existe o João Guilherme quando está trabalhando e o João Guilherme quando não está trabalhando. O João Guilherme, quando não está trabalhando, é o João Guilherme como todos, né? Converso com os filhos sobre futebol, jogo bola com os meus filhos, jogo videogame, falo mal de treinador, corneto, falo bem de jogador, mal de jogador, normal, isso aí, sou uma pessoa normal. Agora, obviamente que quando você está trabalhando, né, você é diferente, você é um profissional, né, você tem que procurar ser o mais justo, o mais coerente, o mais equilibrado possível, né? Então, realmente é diferente. Existem dois em um. Existe o João Guilherme quando não está trabalhando, que está em casa, sentado, acompanhando uma partida de futebol, e tem o outro João Guilherme, que é o cara que está trabalhando ali, que é diferente, assim. Tem muitas coisas um do outro, né? Se misturam, mas em determinados pontos não, né? Tem coisas que a gente fala em casa com os filhos que não pode falar por aqui, por exemplo. E, ô João, quando você tá vendo um jogo, você fica avaliando a narração do narrador ou você fala, não vou ficar trabalhando essas horas? Como... Cara, você sabe que eu tento não fazer isso, mas eu faço. É natural. E assim, por fazer tanto tempo, né? Eu percebo coisas que muitas vezes o grande público não percebe. Quando o som tá ruim, quando o cara tá com dificuldade de ouvir a comunicação interna, né? Se ele está em dificuldade para observar alguma situação do jogo, ver algum jogador. Então, instintivamente, eu acabo fazendo isso. Porque eu vejo o jogo com outros olhos. Com os olhos de um profissional, né? Uhum. Querendo ou não. Mesmo no momento de lazer, mas o olhar profissional está ali. Então, eu detecto coisas que alguém que não trabalha com aquilo não percebe. É até natural, né? Natural. Que você está ali, já conhece o dia a dia de como ocorre, né? Exato. E, João, saiu agora muitas polêmicas relacionadas às apostas, né? É uma coisa assim que deixou todo mundo com um pé atrás. Como que você encara isso? Você acha que está sendo um problema muito grande para o futebol brasileiro? Eu acho que isso é um problema mundial, né? Porque as apostas existem aí no mundo todo e o ser humano, não só o brasileiro, infelizmente, ele gosta muitas vezes de trapacear, de levar vantagem. Então, no caso aqui do Brasil, as investigações elas têm que seguir, tem que acontecer punições exemplares, porque isso tudo é muito ruim para todos. Né? O único que se dá bem nisso é o ladrão que montou esse esquema. Sim. Porque os jogadores que são descobertos, né, aqueles que participam da fraude, estão arruinados. Eles vão ficar com essa mancha para sempre. As casas de apostas são roubadas, elas perdem dinheiro. As empresas que têm patrocínio dessas casas de apostas também ficam numa situação delicada. Os clubes que são patrocinados, o torcedor que fica se sentindo ludibriado. Então, é algo péssimo para todo mundo e que tem que ser esclarecido e punido. Eu acho que mais que esclarecido tem que ser punido. A punição é a forma de acabar com isso, né? Sim.
Porque tá uma onda muito forte, né? E é triste você ver algumas coisas que você acaba acompanhando nos noticiários, principalmente porque você acredita fielmente que o que está rolando ali é verdade, né? Você torce, você gasta aquela energia para de fato acontecer, né? Mas a gente torce aqui que não tenha mais nenhum tipo de problema em relação a isso. Sem dúvida. Porque infelizmente, levanta suspeitas, né? Hoje em dia, se você vê um goleiro tomando um frango, um jogador levando um cartão vermelho, ou cometendo um pênalti bobo, você pode pensar nisso, né? Ia lá, será que tem alguma coisa ali, cara? Entendeu? Então, isso é muito ruim. Por isso, a importância do esclarecimento e da punição, né? Da punição, sim. Agora só pegando você que é um profissional, João, eu torço pro Santos, eu falo abertamente para qual time eu torço, rapaz, né? tá feia a coisa, tá triste o negócio. A coisa tá feia, rapaz. Realmente. Assim, cara, você fala assim, putz, o que a gente tá errando ali? Eu acho que o Santos é um exemplo da maioria dos grandes clubes brasileiros. Ele paga o pato da má gestão. Durante anos, o Santos, como a maioria dos times do Brasil, ele foi muito mal administrado. O que o Santos vendeu de jogador, só a venda do Neymar, já era para deixar o Santos numa situação financeira privilegiadíssima. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que os clubes foram muito mal administrados, que as pessoas trabalharam muito mais em benefício próprio. E hoje em dia estão aí. A conta chegou para a maioria dos clubes. Alguns viraram SAF, porque não tinham mais para onde correr. Era a solução. E outros que enxergaram isso antes dos demais e tiveram essa sorte, hoje estão na frente. Que eu estou falando de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense. São times que hoje têm uma situação financeira muito boa. Fortaleza é uma equipe dirigida de maneira exemplar dentro da sua realidade. Mas são pouquíssimos exemplos que a gente pode dar no futebol brasileiro. A partir desses que eu citei, já fica difícil de você encontrar outras equipes. O Cruzeiro, você acha que entra com essa entrada do Ronaldo ou não? Não, eu acho que os times que viraram SAF, eles chegaram ao fundo do poço e a SAF era a salvação, né? Só que cada SAF tem o seu jeito, tem o seu modelo de gestão, porque a partir do momento que ela entra num clube, o futebol daquele clube pertence a um determinado grupo, a uma empresa. Eu acho que a SAF do Ronaldo no Cruzeiro ela é muito interessante, ela é muito responsável na sua gestão, mesmo não tendo tantos investimentos quanto outras, mas ela vem apresentando um crescimento gradativo e que parece que é sustentável. A SAF do Botafogo é muito boa, a do John Textor, né? Ele tem feito um trabalho realmente excelente. A do Vasco da Gama está gerando uma série de dúvidas no seu torcedor, né? Vocês me desculpem aqui que eu tenho que botar aqui a bateria no lugar. Só um minutinho, senão vai acabar a bateria. Peraí. Vai lá, sem problema. Já volto, hein? Sem problema. Deixa eu só carregar aqui, rapaz, senão nós vamos ficar sem bateria e não dá. Aí vai ser desagradável. Agora tá carregando aqui. Deixa eu ver. Tá carregando. Então, assim, eu acho que a SAF do Vasco da Gama ela ainda não conquistou o público vascaíno, ainda não passa uma segurança. Então, tudo leva tempo. A SAF ela é uma empresa. E uma empresa, se não for bem gerida, ela vai à falência. Então, isso pode acontecer com os clubes ou não, né? Sim. Eu acho que, se for bem administrado, o futebol é algo que dá muito lucro, porque envolve milhões de pessoas com muita paixão, e essa paixão sendo explorada da melhor maneira possível, o clube, se estiver numa gestão correta, dificilmente ele vai ficar numa situação difícil. Uhum. O Santos está precisando de uma dessas, hein? Tava precisando de vai acabar virando, né? Vai acabar virando SAF. Vai acabar virando SAF o Santos. Ô, João, falando em dificuldade, como você faz para não estar num dia bom, se erra na narração, comete algum erro, como você faz para você sempre manter o psicológico sempre muito, muito bem para não cometer o erro novamente, não entrar numa vibração, num desânimo?
Isso pode acontecer, né? Porque tem dias que a gente está mais inspirado, tem dias que está menos inspirado, né? Como em qualquer atividade, né? Acho que quando acontece um erro, você tem que matar no peito, sair jogando, assumir que errou, corrigir o erro e ir em frente, né? Eu acho que a melhor coisa a fazer nisso aí é corrigir aquele erro e brincar com o erro e ir embora, né? Não levar muito a sério o erro. Eu acho que a obrigação é de corrigir aquela falha, aquele erro. E como que você faz o equilíbrio da sua vida pessoal com a profissional? Porque, querendo ou não, você trabalha ali de domingo, você trabalha ali de quarta-feira, de noite. Como que você faz esse equilíbrio, ô João? Já são tantos anos, né, fazendo isso, que a minha vida ela foi moldada exatamente em cima disso. Então, os encaixes da minha vida pessoal, eles são todos em cima do meu trabalho. Então, eu já monto assim o meu final de semana, programação com a minha família, aquela coisa toda, em cima do que eu tenho a fazer, dos meus eventos, né? Então, já faz parte da rotina, né, da nossa rotina. Nos fins de semana é que realmente pesa mais, né? Porque no final de semana existem as atividades, né, das outras pessoas da família e tal. Então fica mais fácil de administrar. Mas no final de semana a gente já faz parte, né, daquele nosso mundo ali há muito tempo, então a gente já está acostumado com isso. Já tá acostumado. Galera, estamos chegando no fim do nosso papo. Tarek, manda mais uma, eu mando mais uma para a gente encerrar aqui. Não esquece que a gente está aqui por um propósito. O João parou para conversar com a gente aqui, para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então faça a sua doação, nos ajude a doar para o Hospital Fabiano de Cristo, por favor, tá bom? Vai lá, Tarek. A pergunta, eu acho que é curiosidade novamente. Opa, manda! Qual, na sua opinião, tá, João? Na sua opinião, qual o melhor narrador de todos os tempos e o mais promissor da nova geração? Boa, rapaz. O melhor narrador de televisão de todos os tempos é Luciano do Vale. Luciano do Vale. O melhor narrador de rádio de todos os tempos, eu coloco 2. Osmar Santos e Jorge Cury. Jorge Cury e Osmar Santos. Os mais promissores, rapaz, aí você me pega, porque tem uma lista muito grande, viu? Tem muita gente boa aí chegando e tal. Tem muita gente bacana aí de narração. Então, eu posso citar aqui alguns nomes que eu gosto muito, né? De narradores promissores, por exemplo, no rádio, aqui do Rio de Janeiro, tem um rapaz chamado Bruno Cantarelli, que eu acho excelente, muito bom. Na televisão, tem um rapaz chamado Otávio Neto, que eu acho ótimo. Tem o Luiz Felipe Freitas. O Gustavo Villani, o Everaldo Marques, já são narradores, né, consagrados, então não coloco aí, né? Mas eu destacaria da nova geração da televisão o Luiz Felipe Freitas e o Otávio Neto. São 2 caras que eu acho muito bons. Bacana. Muito bom. João, boa. Para encerrar, a gente tem uma pergunta clássica que a gente faz para os nossos entrevistados. Deixa para o final. Se você encontrasse você mesmo do passado, aquele dia que seu professor entregou aquela sua carta para você começar na rádio, que conselho você diria para você mesmo? Não desista, garoto. Vale a pena. Siga em frente. Boa. Porque em alguns momentos nessa trajetória eu pensei em parar, cara. Não é fácil, não. Sim. Tem momentos que você dá uma desanimada. Principalmente no início, né? O início é muito difícil. Depois que você larga, que você se estabelece, as coisas vão fluindo naturalmente. Mas o início, até você conquistar o seu espaço, conquistar um respeito profissional e tal, ter um nome é muito difícil, é muito complicado. Então, em alguns momentos, realmente bateu aquela, puxa vida, acho que eu vou largar isso aqui, vou fazer outra coisa. Mas o amor, a vocação, a paixão pela comunicação falou mais alto e eu fui persistente e segui, né? E estou aqui aí prestes a completar
35 anos, rapaz. 35. Para a alegria do público, né? 35 anos de carreira. Ainda bem que se fosse de idade seria melhor, mas não. É de carreira. Valeu, galera. Obrigado por mais um episódio. João, parabéns pela sua trajetória, que essa trajetória incrível, que você continue aí fazendo muito sucesso, se Deus quiser, hein? Muito obrigado. Agradeço João, a vocês pelo... Pois não. Não, só se você quiser compartilhar também, que agora o João é youtuber também, então se quiser compartilhar o nome do seu canal, seu Instagram. Legal. Aliás, está sendo uma experiência incrível, cara. É uma nova etapa da comunicação que estou descobrindo agora, aos 51 anos, e estou assim, apaixonado, maravilhado com essa forma, esse contato com um público diferente, né, da TV fechada. Eu estou entrando no streaming lá também, no Paramount Plus, fazendo Libertadores Sul-Americana. Então é uma fase que eu estou me sentindo reiniciando a carreira, né? Está sendo muito motivante para mim. Então, meu canal no YouTube é o canal Fala João Guilherme. É só você procurar lá o canal Fala João Guilherme. Eu estou lá no YouTube, já estamos com 130 mil inscritos, estamos com um bom número já, está bem legal. Né? E a galera pode chegar, que a gente está sempre lá com lives, comentários, né? E muita interatividade com o pessoal. E estamos lá também no Paramount Plus, narrando os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Yes, boa! João, obrigado mesmo de coração, parabéns por sua trajetória, que você continue fazendo muito sucesso. E obrigado de coração por ter topado conversar aqui com a gente. Ficou super feliz de conversar, né? Obrigado. Valeu mesmo. Espero ter ajudado aí nessa causa tão importante que vocês defendem, levantam essa bandeira e contem comigo. Muito obrigado, gente. Parabéns. Muito obrigado, viu, João? Boa. Parabéns aí a vocês. Bom, galera, obrigado de coração aí por ter participado. Não esqueçam que as doações ainda estão no ar, se você está assistindo esse papo depois que ele foi estreado, tá bom? Agradecimentos especiais aqui também para a Aninha, que está aqui atrás das câmeras, o Humbertão, que também está atrás das câmeras, e a Dilma, do Hospital Fabiano de Cristo, tá bom? Vamos ajudar com as doações, que o hospital está precisando bastante, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, até! Valeu, pessoal! Valeu! Boa!